Boa noite, todo mundo. Boa noite, Bruno. Boa noite, meninas. Boa noite para todos. Boa noite, gente. Tava dando para escutar direitinho o mato? Eu não ouvi nada, não. Eu pensei que, como o celular faz tela partida, eu coloquei o YouTube para tocar, pensei que estava registrando no microfone. Bom, sabe, tirar esse negócio aqui de testa. Tava parecendo uma trancinha, tipo aqueles tererê, sabe? Eu falei assim, olha, gente. Tipo Padawan Jedi. Então, vamos começar a nossa aula. Já teve esses 10 minutos de atraso mesmo. Então, quem tinha que se programar, já se programou e não vamos perder mais tempo, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos, serenar nossos corações. Pedimos nesse instante a lembrança da conexão com a fonte que nós já somos, para iniciar mais esse estudo. Esse estudo que é uma lembrança daquilo que nós já possuímos de forma natural, mas que acabamos esquecendo no percorrer de nossas existências. Pedimos, nesse instante, conexão com a fonte, através de nossa egrégora, através do portal Platina, dizendo: eu sou o portal Platina. Eu sou a luz da unidade. Eu sou a unidade em ação. Pedimos que estejamos amparados e abertos às intuições, às conexões, aos entendimentos, que possamos, nesse momento de troca de saberes, desenvolver, retirar o envolvimento que não nos permite sermos naturais. Pedimos no tempo e no espaço em que essa aula está sendo assistida, a proteção e guarda dos guardiões da ponta de lança, da egrégora da Platina Solares e a presença de nossos mentores conosco nesse instante. Também nos vinculamos à presença manifesta Saulo, vamos, nesse instante, com a força de nosso pensamento, criar sobre o local onde nós estamos uma pirâmide de proteção. Paredes externas douradas, paredes internas da cor branca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Vamos inspirar profundamente, soltando o ar devagar, levando nossa atenção à planta de nossos pés. Percebendo toda a textura, toda a pressão, toda a temperatura que está em contato com os nossos pés. Vamos, nesse momento, começar a relaxar a planta de nossos pés, os nossos calcanhares, os nossos dedos. Vamos relaxar a panturrilha, o joelho, a coxa. Vamos relaxar a bacia. Vamos relaxar o abdômen, soltando o abdômen. Vamos relaxar o tórax, os dedos das mãos, as mãos. Vamos relaxar o pulso, o antebraço, o cotovelo. Vamos relaxar os braços, soltar no ombro, relaxa no pescoço.
Vamos relaxar o queixo. Vamos soltar o maxilar, soltando a língua. Vamos relaxar as orelhas, as bochechas, o nariz. Vamos relaxar os olhos, a testa e o couro cabeludo. Isso. Os nossos pensamentos. Vamos levar nossa atenção ao nosso primeiro chakra. Vamos mover nossa atenção para o segundo chakra.
Vamos mover nossa atenção para o terceiro chakra. Vamos mover nossa atenção para o quarto chakra. Vamos mover nossa atenção ao quinto chakra.
Aham. 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 Vamos levar a nossa atenção ao sexto chakra. Aum. 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 Vamos levar nossa atenção ao sétimo chakra. Vamos respirar profundamente uma vez. Respirando profundamente uma segunda vez. Vamos mexer os dedos dos pés. Mexendo os dedos das mãos. Tomando consciência do corpo. Voltando ao corpo mais tranquilo. Mais calmo. Mais conectado. Mais intuitivo. E à medida que se for sentindo confortável, vai abrindo os olhos e me dando oi. Oi. Oi, Bruno. Oi, Bruno. Andréana, Érica. Oi.
Viviane quer falar. Bela Tá falou. ouvindo? Tá Agora ouvindo? tô ouvindo. Ah, tá. Voltei. Só faltou a Jaqueline voltar. Alguém quer fazer algum comentário desde a última semana até agora? Bom, Bruno, aquele para casa que você pediu para fazer, depois do, acho que o segundo ou terceiro dia que eu já estava fazendo ele, né? Eu vi o quanto que aumentou a percepção. Às vezes eu estava trabalhando, aí parecia que tinha alguém atrás de mim, eu olhava e não via ninguém, mas eu sentia que tinha algo ali. E aí eu comecei a perceber que a minha percepção tinha aumentado com esse exercício. Então, assim, às vezes igual aqui em casa, antes de ontem eu estava sozinha, e por 2 vezes eu tive a sensação de alguém atrás de mim. E aí eu olhei, eu senti que tinha alguém, eu falei, tem alguém aqui. Mas eu senti que era a energia do mentor mesmo. Que ela é diferente, eu não sei, ela é mais quente. Tanto que aquele dia que você pediu para fazer no último exercício, eu notei essa diferença muito grande de uma para outra. Mas foi isso. Maravilha, maravilha. É importante a gente saber diferenciar. E tem um termo até legal dentro da Umbanda. Eu passei pela Umbanda, trabalhei na casa espírita, ainda trabalho, uma religião católica, então eu conheço alguns mecanismos lá dentro, algumas terminologias, e essas terminologias ajudam a gente, independente de qualquer vertente, origem, elas ajudam. E uma das coisas que na Umbanda se fala a respeito do mentor é aquilo que é chamado de chave. O que seria a chave do mentor? A chave do mentor é um código específico que ele passa para você que possa identificá-lo se você está em contato com ele verdadeiramente ou se alguém está passando por ele. É como se fosse uma criptografia que eles passam para nós à medida que a gente vai aprofundando esse relacionamento com ele. Não que a gente já não tivesse um relacionamento com eles, né? Mas à medida que esse relacionamento se torna consciente e se torna perceptível a outros também, eles acabam passando para nós uma determinada codificação para sabermos que é ele. A primeira forma da gente entender, em termos de sentir quem que é ele, é perceber que tipo de energia que ele nos proporciona quando nós percebemos a presença dele. Essa é a primeira chave, né? Mas não é a chave. Ela nos permite, inclusive, identificar qual membro da equipe do qual nós já fazemos parte, né? A equipe que dá sustento a essa encarnação, está junto com a gente naquele momento. Eu já falei isso em algumas aulas para trás, eu vou falar de novo, e vou falar de novo, de novo, de novo. Quando nós descemos a Terra, tem uma equipe que nos dá uma sustentação para estar aqui. Ah, então significa que a gente não é capaz de estar aqui sozinho na encarnação? Não é isso. É que nós somos nós somos aquele que vem encarnar. Quem tem em volta da gente tem alguém para nos orientar, alguém que vai estar crescendo junto conosco,
e outros que se tornam afim e amigos. E isso acaba sendo uma oportunidade muito boa, porque se um desce a Terra, se um experimenta a Terra, se um consegue receber as sabedorias, né, durante o processo da vida, nós sabemos que todas essas informações elas geram um arquivo que fica no espaço, fica no campo, fica no espaço. E quem está em volta da gente, que faz parte dessa equipe, ele pode se beneficiar dessa sabedoria para ele não ter que vir passar por aquele ponto. Porque se nós passamos, experimentamos, tiramos uma sabedoria, ele não precisa, ele pode pegar aquela sabedoria como uma informação e ele não vai precisar passar daquela forma. Ele pode passar de uma outra forma para ter um outro entendimento. É da mesma maneira que a gente acessa o YouTube e vai assistir tutorial. O que o tutorial nos ensina? Nos ensina a experiência de outras pessoas, para que a gente não precise passar pelo erro daquelas pessoas. A gente pode coletar a sabedoria daquela pessoa, aplicar para o meu problema e ter um novo entendimento. Mas eu não preciso passar pelo processo de tentativa e erro, de fazer e aprender, e de receber novamente a sabedoria daquele processo. Basta somente eu assistir o tutorial, fazer 3 ou 5 passos e pronto. Tem o resultado que ele me prometeu, sem ter que passar por toda a dificuldade que ele teve para aprender aquilo. Isso é ultrapassar o universo? Não. E se fosse ultrapassar o universo, sinceramente, o universo não permitiria que nós tivéssemos acesso a essa forma de entendimento. Maravilha? Mais alguém quer falar alguma coisa, meus queridos? Então, vamos conhecer mais alguém da sua equipe? Eu falei na aula passada sobre os membros da equipe e falei das distinções entre os trabalhos dessa equipe. Não só dessa equipe, mas de qualquer equipe que trabalha para a luz. Para a luz de uma forma consciente, tá? Nós temos, para ser didático, tá? 2 designações. E aí, de novo, eu volto no vocabulário da Umbanda, tá? Mas é só para ser didático. Nós temos a energia da esquerda e nós temos a energia da direita. Didático, tá? Não pense que seja outra coisa que não seja um entendimento didático em relação a isso. Existem vários tratados falando sobre esse assunto, o que é a esquerda, o que é a direita. Mas, sendo muito sincero, esses pontos de esquerda e direita é só uma nomenclatura. Nada tem a ver com algo de ser das trevas ou ser da luz. É só uma designação. É que nem a designação no taoísmo do masculino e do feminino. Diz que o masculino é ativo, o feminino é passivo. O masculino é luz, o feminino é trevas. É só uma designação. Não tem nada a ver com macho, fêmea, com homem ou mulher. É só uma designação, uma forma como se compreendeu esses processos. Só que o problema é que, como a gente não tem uma linguagem bacana para entender uma coisa que está no nível sutil mais alto, a gente acaba criando uma coisa que é igual um pato. O pato não voa direito, o pato não nada direito. Então fica mais ou menos assim, até a gente conseguir ter um vocábulo legal.
Só que para isso, já se escreveu vários livros, publicou várias coisas, só para tentar explicar o conceito masculino e feminino. É a mesma coisa da direita e da esquerda. Mas vamos lá, sem ficar enrolando demais. O que é a esquerda? A esquerda é uma forma de entender um tipo de trabalho muito específico que se faz numa zona de energia muito densa. Vou repetir. É um trabalho que se faz, um trabalho específico se faz numa zona de energia muito densa. Que tipo de trabalho? A saber, 2 tipos. O trabalho ligado a resgate energético dessas zonas, ou seja, entrar lá dentro, passear lá dentro, pegar o que precisa ser pego e trazer para a luz, ou seja, trazer para as zonas menos densas. Segundo ponto, trabalhar com as energias telúricas puras em desajuste. Energia pura, telúrica, desajuste que a gente tem em maior frequência no planeta Terra. Energia sexual. Ou seja, a energia da vida. Essa nós temos em cântaros de desajuste. Então, existem esses 2 grandes pontos do trabalho da esquerda. A aula que vem eu falo um pouquinho do trabalho da direita, tá? Mas hoje a gente vai concentrar só no trabalho da esquerda. Então, nós temos um companheiro, e o companheiro é tanto no masculino quanto no feminino, é a palavra neutra, que está junto à nossa própria pessoa e que trabalha realizando essas idas a pontos mais densos das nossas camadas energéticas. Por quê? Porque em desdobramento noturno, a gente vai para tudo quanto é lugar. E alguma das vezes, quando a gente tem mais consciência do que está fazendo, a gente vai a essas camadas mais profundas para ajudar aquele que já está no processo de entender que ele não necessita ficar ali, ele já pode sair dali. Só que muitas das vezes ele está tão fraco energeticamente quando tem esse entendimento que ele necessita de que alguém desça até lá, pegue na mão dele e saia de lá. Vou dar um exemplo a respeito disso. Há algum tempo atrás, a gente colocou para fazer um resgate de espíritos que estavam presos a uma faixa de sofrimento relativos a um afogamento dentro de uma estrutura que era para escravos. Então, escravos que morreram afogados dentro daquela estrutura. E a gente foi e pediu o resgate dessas almas. Vocês acham que, para esses espíritos presos nessa faixa de sofrimento, o ambiente energético no qual eles estavam inseridos era pouco denso ou muito denso, quase palpável? Era um ambiente extremamente denso. Era um ambiente extremamente sofrido. Era, no melhor exemplo possível, o inferno. Porque eles criaram uma imagem mental repetitiva de dor.
Eles já estavam no processo de serem considerados escravos. Eles criaram uma imagem de dor e sofrimento e retroalimentaram aquilo. Se a gente pegar a imagem católica do inferno, que é um local de punição, em que a punição se repete, se repete, se repete, eles estavam no inferno. Então, quem tem o know-how de descer a esse tipo de espaços densos foi que fez o resgate para eles. Quer ver um outro exemplo de resgate? Tem uma passagem, tem um texto de uma oração católica que ele foi mudado, que é o Creio em Deus Pai. Tem um trechinho dele que diz que Jesus desceu à mansão dos mortos. No texto original, ele diz: Jesus desceu aos infernos. Só que a gente tem que lembrar que infernos ele estava se referindo justamente à mansão dos mortos, ao local onde os mortos descansam. Então, o que significa? Significa que ele desceu a camadas mais densas para fazer também o processo de resgate. Então, não é somente espíritos que são com baixo entendimento que faz isso. Todos aqueles que se designam para isso podem fazer isso. Nós também. Por isso que eles estão junto da gente. Às vezes a gente tem que descer junto para fornecer ectoplasma, porque a gente está vivo, para que ele possa receber a energia suficiente para que ele possa ser ajudado. Tá bom? Mas eu vou falar sobre ectoplasma e mediunidade de cura um pouquinho mais para frente, e aí eu volto nesse tema. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário antes da gente fazer o nosso exercício? Ok, então vamos fazer nosso exercício. Vamos conhecer energeticamente nosso companheiro da esquerda. Fechem os olhos. Respirem fundo. Soltem o ar devagar. Respirem fundo de novo. Soltem o ar devagar. Prestem atenção somente ao seu corpo. Tenha atenção total e completa ao seu corpo. Agora. Nesse momento, no tempo e no espaço em que esse vídeo está sendo assistido, eu peço ao mentor de cada um daqueles que estejam em conexão nesta aula, no tempo e no espaço em que ela está sendo realizada e assistida, que este mentor, vinculado às energias de trabalho da esquerda, ligado ao resgate e proteção, se faça presente
na frente daqueles que estão em estudo agora. Peço a você agora, mentor, que projete sobre o seu mentorado as energias que são próprias de sua pessoa. Agora, permita ele, nesse instante, sentir profundamente o seu campo energético. Peço você agora, mentor, que se posicione à esquerda de seu mentorado. E agora peço que se mova para trás de seu mentorado. Maravilha. Agora peço que você afaste lentamente o seu campo energético dele aí, para que ele possa sentir esse esvair do campo e tenha um reconhecimento mais profundo de sua pessoa. Agora,
Maravilha. Agradecemos a sua gentileza. Vamos respirando profundamente uma vez. Respirando profundamente uma segunda vez. E abrindo os olhos. Comentários? Legal que cada vez está ficando mais gostoso. Ficou bem diferente. Tipo assim, a primeira parte, na hora do amigo à esquerda, na hora que se você deu o comando, você tinha uma pressão no braço diferente. Não chega a ser uma dor, mas é uma sensação diferente. E na hora antes de você pedir, né, pedir para o mentor ir para a esquerda, eu já tinha sentido ele atrás. Porque a mudança de vibração, ela é tipo assim, ela é notória, assim. Eu já tinha percebido isso antes, não tinha ciência de que era ele. Mas na hora de sair agora a mesma coisa. Quando ele voltou para as costas, e antes dele afastar um pouco, é como se eu tivesse com uma mochila nas costas, com um certo tipo de peso. E com a medida que o tempo vai passando, você se acostuma com aquele peso e fica normal. Então, à medida que ele foi afastando, aquele peso, entre aspas, foi diminuindo e voltou ao normal. E assim, eu achei bem interessante. A gente sempre tem que lembrar que o nosso trabalho agora é um trabalho de percepção. Ainda não é um trabalho fora do limite do nosso corpo. Então, a gente tem que entender como é que essas energias, essas conexões atuam dentro de nós, para que a gente possa depois entender como é que essas coisas atuam fora de nós. Tá? Por isso que eu tenho trabalhado com vocês bastante questão de percepção. Porque se você não consegue diferenciar esse tipo de coisa, fica complicado andar tranquilamente em regiões diferentes energeticamente. Isso atrapalha até mesmo o trabalho, não é que atrapalha, mas assim, não nos permite trabalhar em determinadas funções dentro do astral, que a gente não tem esse conhecimento. Mas, vamos lá. O que mais quer falar? Oi, Bruno. Então, hoje não sei o que tá vendo, eu não consegui conexão. Desde aquele dia eu até comentei com vocês, eu tenho essa dificuldade no meu lado esquerdo, que eu não sei o que é, enfim. Assim, quando, né, você fez os outros exercícios das outras vezes, quando vem pro lado esquerdo, eu tenho muita dificuldade em sentir. Então, hoje realmente eu não senti nada. E assim, na verdade, o que eu tô sentindo é um sono excomunal. Então, não sei se está ligada a isso ou não, ou talvez alguma coisa interna minha de proteção que eu mesma estou fazendo, não sei. Enfim, estou refletindo aí, mas assim, hoje eu não senti nada, pelo menos até o momento. Não tem problema não. Se for o caso, você até pede para o mentor aparecer para você durante o sono, e aí fica mais fácil.
Mas vamos pensar o seguinte, Ana. O lado esquerdo, dentro da leitura da terapia que eu atuo, que é a cromoterapia, a gente diz que o lado esquerdo é o lado do eu, o lado direito é o lado do outro, porque o lado esquerdo é o lado do eu, por causa da posição do coração. O coração está ligeiramente tombado mais para o lado esquerdo do que para o lado direito. Então, nós temos isso. Então, essa questão, a gente pode pensar o seguinte: será que eu estou querendo me proteger mais dessas sensações? Será que essas sensações, para mim, estão se tornando mais alienígenas? A gente pode começar a investigar a respeito disso, tá? Coisas para você pensar a respeito para verificar algum desbloqueio, tá? Vamos deixar essa questão mais aberta. Tá ótimo. Obrigada, Bruno. Por nada. Quem mais quer falar conosco sobre o que sentiu ou o que percebeu? Bom, também foi muito mais forte dessa vez. E assim como o André falou, é como uma sensação de peso, de denso mesmo, mas eu tive uma sensação de que foi algo que eu não tinha notado antes, mas quando vem aquele cansaço, parece que é um peso, e eu não percebia se era físico ou se era energético. Aí parecia, ao mesmo tempo, eu entendi que era energético, e hoje eu consegui perceber que é mais uma energia mais densa, próxima, do que algo físico. Aí, tipo, como se dá uma dor, mas não é uma dor física. Fica, tipo, dolorido de tão denso que é. É essa sensação. E quando ele falou de afastar, né, que tirou a mochila das costas, nossa, foi um alívio, assim. Foi um alívio muito grande. Deixa eu complementar. É como se fosse, não é um peso, mas é um magnetismo. Seria isso, Isso, sabe? Quando você isso. pegasse um ímã e jogasse na geladeira. Sabe quando você chega ali pertinho da geladeira, assim, e ele fica aquela coisa assim, vai, não vai, vai, não vai, segura? É mais ou menos isso. É quase isso aí. Bem isso. Mas eu senti muito essa coisa que era percepções que às vezes eu tinha, que eu ficava assim, eu tô com uma dor no corpo e eu não estava entendendo se era físico ou se era energético. Às vezes no final do dia eu falava assim, isso não é físico, mas eu não tinha conseguido perceber que era isso, né? Agora tendo esse exercício aqui, eu consegui perceber claramente o que às vezes acontece. E essa energia eu sinto muito lá onde eu trabalho. E lá em locais específicos, que é o que eu te falei que eu já tinha sentido. Então, pronto, agora eu entendi. Quando você entra em ressonância com o ambiente, porque ele está preparado para andar neste ambiente, tá? Aí você entra em ressonância com ele e normalmente nosso campo ele tem uma memória dentro dele e aí já faz nós inconsciente fazemos a associação com onde esse campo passou que foi desagradável e aí vem essa sensação. Como eu falei, ele ou ela está preparado, inclusive ele provavelmente estava com a roupa de trabalho dele, para andar nestas regiões. E por andar nestas regiões, que tipo de energia que ele deve estar normalmente? Uma energia mais densa. E aí, na hora que ele entra no campo, a gente automaticamente é jogado na sensação que ele traz por andar naquelas regiões. Se eu pedisse para ele vir sem a roupa de trabalho, que é o que permite essa flutuação e ir até a região onde que ele normalmente trabalha, vocês não iam sentir isso. Mas por quê? Porque a roupa de trabalho em si que carrega essa. Como assim? Não Vamos entendi. pensar o seguinte: é,
Se eu quero mergulhar, eu tenho que vestir uma roupa de mergulho, colocar um cilindro, colocar uma máscara e mergulhar, correto? Sim. Se eu quiser ir para as profundezas, não muito profundas, mas sem a necessidade de um submarino, eu tenho que usar um escafandro. O que é o escafandro? É uma roupa grossa com um capacete gigantesco para manter a pressão lá dentro. Então, você tem que imaginar que aquela roupa que o mergulhador usa, que é o escafandro, ele tem uma pressão equivalente à pressão que está do lado de fora, correto? Porque senão, aquela roupa ia rasgar e o mergulhador ia morrer, correto? Sim. É a mesma coisa no caso dele. Ele usa uma roupa, uma vestimenta, por assim dizer, que mantém a mesma frequência com o local onde ele vai. Para quê? Para que aqueles que precisam receber o auxílio ou por algum outro motivo possam enxergá-lo. Porque quando a gente, se você está na frequência, tendo uma determinada frequência para baixo, você enxerga todas essas coisas que estão abaixo dessa frequência. Só que para cima não. Por isso que normalmente a gente não vê o mundo invisível, porque para os nossos olhos físicos é uma frequência maior. Por que a gente enxerga bem o mundo material? Porque ele está na frequência dos nossos olhos para baixo. Interessante, obrigada. Legal, né? Quem mais quer falar conosco a respeito do que sentiu? Bom, tudo bem. Se não quiser falar, não tem problema nenhum. Só um detalhe antes da gente encerrar a nossa aula de hoje. Esse mentor que veio conosco hoje, ele representa o aspecto positivo, tá? A esquerda com o lado positivo, o lado da ação, o lado de agir, o lado de colocar movimento. Que movimento? O movimento de resgate ou o movimento de defesa, tá? Próxima aula, a gente vai trabalhar com um lado negativo, o lado da recepção, o lado do acolhimento. Porque, como a gente vai trabalhar com energia, nós não vamos trabalhar, mas como elas trabalham, ou eles trabalham, com energia sexual negativada, isso traz também questões relativas a abusos. Abuso é uma palavra muito ampla, tá? Eu sei que muitos de vocês já linkaram que tipo de abuso que eu estou falando, quer dizer, o tipo de abuso com um abuso específico, porque eu falei que elas trabalham com energia sexual negativada. Mas lembra que a palavra abuso é bem ampla. Não é só esse tipo de abuso que eu estou falando. Eu estou falando de qualquer abuso que acaba negativando a energia sexual. E isso não necessariamente precisa ser um abuso sexual, porque a energia sexual ela tem um outro nome: energia telúrica ou energia vital. Só tem o nome sexual porque é um nome. Podia chamar de Kundalini, podia chamar de energia telúrica, podia chamar de energia vital. É só um nome, tá? Não se prendam ao nome. Vamos para o conceito.
ok? Então, semana que vem, nós vamos trabalhar com essa outra polaridade de trabalho que existe dentro da linha conhecida como esquerda, tá? Novamente, são palavras que são utilizadas para descrever didaticamente o que é, mas elas são muito pobres em termos de conteúdo para definir bem o que é, tá? Às vezes pode parecer que eu estou privilegiando um entendimento de determinado segmento espiritual. Não é só uma palavra. Tá? Se eu encontrar uma palavra melhor, eu vou usar a palavra melhor. Mas, por enquanto, a palavra esquerda é a melhor palavra que eu tenho para utilizar. Maravilha? Vou deixar de para casa para vocês conversar com um mentor que veio estar conosco hoje. Maravilha. Para que possa ficar bastante ciente desse tipo de frequência do qual eu trabalho. Se quiser pedir para ele aparecer para você em sonho, se quiser pedir para aparecer em desdobramento noturno, fique à vontade. Mas tira um tempinho do dia, vai conversar com ele, pede para sentir a energia dele. Se não quiser fazer da forma como a gente fez, de sentir mais profundo, pede somente para, naquele momento, emanar um pouco da energia dele, para que isso seja bem claro para vocês. Tá? Se chegar a falar o nome, beleza. Se não chegar, não faz diferença. Algum comentário final? Bruno, me surgiu uma dúvida aqui. O mentor é um só, né? O que muda, não? Tá. Não necessariamente. Não, é o seguinte, que eu queria perguntar. Há casos, ou realmente acontece, de nós termos mais de um mentor? Às vezes a gente vem com uma pessoa responsável pela gente, e ao caminhar pela vida, você acaba tendo um grupo de pessoas. Às vezes você já vem com um grupo de pessoas junto com você, porque você se propôs a realizar determinados trabalhos específicos. Tá? E também acontece o caso de você vir com uma quantidade e essa quantidade diminuir também pelo caminhar da sua existência. Tá? Então, é que nem, por exemplo, vamos pegar o caso das terapias holísticas. Esse que é mais divertido. Tem uma lenda que diz que toda vez que você faz um curso holístico, você ganha um mentor. Então, você faz o reiki, aí você tem um mestre reikiano. Aí vai fazer, deixa eu ver aqui, Magnify Healing. Aí tem lá o mentor do Magnify Healing. Aí vai aprender massagem ayurvédica. Aí tem lá o mentor da massagem ayurvédica. Aí vai aprender cura eletrônica. Aí vai lá outro mentor. Então, se a gente faz uns 12, pelo menos umas 12 terapias diferentes, você vai fazer terapia lá, você vai ter no mínimo 12 mentores. Acho que é um dispêndio muito grande de gente, né? Então, essa pergunta é sim, não e talvez. Eu entendi. É porque na hora que... antes de você encerrar, eu já estava com essa dúvida. Porque aí você veio e falou que no para casa, para tentar conversar com esse mentor que veio hoje. Mas peraí. Então, esse mentor que veio hoje não é o mesmo de semana passada? Não necessariamente. Ou seria o mesmo, o que muda é só a frequência?
Por isso que eu disse, não necessariamente. Entendi. Tem um outro caso também. Vocês que estão me assistindo pelo YouTube, mineiro adora contar caos. Tem um caos numa reunião espírita em que desceu um espírito vestindo uma roupa energética de um preto velho. Quem não sabe o que é um espírito preto velho, depois procura no Google. E ele começou a passar os ensinamentos, só que utilizando a linguagem mais informal, mais coloquial, com jargão mesmo, bem, falando bem em português, bem simples mesmo. E aí o pessoal achou que ele era um espírito não evoluído. Olha que maravilha. Era um espírito ignorante. Aí ele falou, tudo bem. Se vocês não me querem aqui, estou me retirando. Aí se retirou, né? Aí passa 1 minuto. Desce outro espírito, falando um português correto, corpo aprumado, né? Isso o médium recebeu e estava com o corpo aprumado, falando um português correto. Aí, ao final da comunicação, as pessoas da casa foram perguntar para aquele espírito quem ele era. Aí ele falou assim, olha, eu estive aqui há pouco tempo atrás. Para ser muito sincero, eu estive há... Aí ele falou o tempo em que ele estava lá, por exemplo, deu uma comunicação durante 10 minutos. Então ele falou, eu estive aqui há 11 minutos atrás, só que eu estava vestido de preto velho. E vocês mandaram eu embora. Então eu fui lá, troquei de roupa, porque eu acho que vocês só conseguem compreender aquilo que vocês acham que é o certinho, o enquadrado. Então, aí fica a resposta para a sua pergunta. Pode ser? Pode. Mas também pode não ser. Beleza, gratidão, obrigado. Então, meus amores, mais algum questionamento? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Que a luz divina desça sobre cada um de nós, brilhando sempre em nossos corações, em nossas mentes, em nosso corpo, nos ajudando no processo de reconhecimento que nós já somos essa própria luz divina, manifesta em ação. Que todo mundo esteja na luz, seja a luz e faça a luz. Tenham todos uma linda e maravilhosa vida e até nosso próximo encontro. Ubuntu. Boa noite. Boa noite, Bruno. Desligou.